Existem inúmeras maneiras de deixar a sua parede com um aspecto mais moderno e interessante. Hoje apresento para vocês algumas sugestões de forração de parede que pode ser inserido em seu projeto de forma criativa e com o uso de materiais diversos. Acompanhe comigo! Um projeto requer soluções criativas, de conforto e sem abrir mão de estética. Então, o primeiro passo é a identificação de um estilo. Defina qual estilo você vai adotar no espaço antes de começar a fazer, respeitando as características do imóvel, a estrutura existente e sua funcionalidade. Vou apresentar alguns materiais e exemplos deles aplicados na decoração, como a forração de parede. Mas, se tiver dúvida, melhor reunir todo o material que você gosta e apresentar a um profissional. Às vezes, você até sabe o que quer, mas não sabe se está usando, ou melhor, não sabe se vai dar certo na sua casa. Eu costumo fazer uma consultoria para aconselhar o uso de acordo com o estilo de cada um, mesmo tendo um projeto. Defino a cor, escolho o material, faço um novo layout. Isso tudo permite alguns esclarecimentos sejam feitos e o andamento da sua obra corra de forma harmônica. Já foi-se o tempo que o revestimento era usado só para piso. Hoje, o piso já virou uma tendência na decoração e vem sendo empregado de diversas formas. Ele é ideal para a área externa, mas nada impede que você possa colocar no ambiente interno, porque ele apresenta várias texturas, como esse, com o efeito alto brilho, mas você também pode encontrá-lo em acetinado, retificado. Retificado é o quê? Sem aquelas bordinhas, então permite que ele fique bem próximo um ao outro e com acabamento perfeito. Vejam alguns exemplos de como os revestimentos são aplicados e se inspirem. Móveis planejados Simoneto. Detalhes muito bem pensados. Mais possibilidades em qualquer medida. Mais cores e texturas. Mais do mesmo nunca. Simoneto Móveis Planejados. Ah, um lugar assim feito a cada milímetro pra mim. Milimetricamente você. Simoneto. A madeira é um recurso que agrada a todos. Aplicadas nas paredes, elas criam um movimento através de suas texturas, deixando o ambiente ainda mais dinâmico. Ela é muito versátil, fácil de combinar e consegue criar tantos ambientes mais despojados como também os mais sofisticados, de forma bem aconchegante. Não há limite para o seu uso. Fica ótimo na sala e em outros ambientes da casa, como quarto, cozinha, sala de jantar e até mesmo no banheiro, também tendo um resultado belíssimos. O cuidado que tem que ter é o contato excessivo de água. Para garantir a beleza e a durabilidade da forração, procuro aplicar na maioria das vezes acima do rodapé. Hoje no mercado já existem inúmeros materiais
que podem ser desenvolvidos e o marceneiro aplica conforme o seu desejo no seu móvel. Geralmente é aplicado como? Nós escolhemos a matéria-prima e ela vem em formato de folha, que geralmente os marceneiros trabalham com um compensado, aplica essa folha, cola em cima do compensado e vai fazer o seu móvel. O acabamento, quem vai dizer é você, porque depois ele faz a aplicação do verniz e que coloca ou verniz fosco, alto brilho. Então ele pode ter duas aparências, tanto brilhosa como fosca. Nesse mesmo segmento das madeiras, nós temos laminados, que com sua variedade possibilita inúmeros projetos em diversos lugares. Aqui na Simoneto existem inúmeras variedades. Sua laca aplicada em cima do MDF, apesar de ter um mostruário padrão, também pode ser customizada com as cores de grandes marcas de tintas, totalizando um número de 4.000 cores, inclusive no uso de vidros. As películas de vidro podem ser aplicadas tanto nos móveis como em parede. Nesse caso, eles não usam o perfil, que é empregado nos móveis. Mas se você quiser o perfil, também tem a possibilidade de ser no mesmo tom do vidro. Aqui também temos essas texturas, que são em couro, que podem ser aplicados tanto nas paredes como nos móveis. Não é fantástico? O papel de parede vem desenvolvendo essa função de encantamento há vários anos. Porém, vem se reinventando com suas texturas e tipos de efeito. Já não se vê tanto mais papéis com faixas. Hoje os destaques vão para o toque. Alguns aveludados, outros foscos, brilhosos, com purpurina, com efeito 3D. Gosto muito dos que são das mesmas bases, mas com nuances diferentes, que sobressaem os desenhos. Enfim, quem vai determinar esse tipo de estilo apropriado é o seu projeto. Lógico que tem diversos desenhos e certamente você irá se apaixonar por algum. Prime um papel de qualidade para garantir a maior durabilidade. Os papéis importados normalmente são mais caros, devido à gramatura desse papel, que geralmente é mais espesso, garantindo que você possa limpar com um pano úmido, com bastante leveza. Para garantir uma boa aplicabilidade, a superfície da parede tem que estar bem lisa e uniforme, porque corre o risco de apresentar as imperfeições. Não precisa estar bem pintada, sim bem acabada. Se tiver com uma base pintada com tinta PVA fosca, melhor ainda, porque a fixação desse papel vai ser bem mais fácil. O papel de parede não tem um tamanho padrão. Geralmente a largura deles é de 50 centímetros. Esse passou um pouquinho, tem 53. Nesse caso, esse papel vai cobrir até 2,40 metros. Mas se você não quer fazer esse cálculo, não quer correr o risco, o ideal é que você vá até uma loja especializada que venda o papel de parede, que os profissionais são qualificados, que estão à venda, vão saber fazer o cálculo e o dimensionamento. Até porque, se o papel tiver um desenho, ele vai ter uma perda maior. Uma técnica que tem sido muito empregada ultimamente é o uso do tecido, substituindo o papel de parede, devido ao seu tamanho, por ele ter um corte mais largo, de 1,40 ou 2,80. A durabilidade depende da instalação e do uso, já que a sua exposição ao sol, por exemplo, pode desbotá-lo facilmente. O papel de parede leva uma pequena vantagem ao aspecto manutenção e limpeza. O tecido aceita apenas espanador ou pano seco. Também recomenda-se que seja aplicado em uma parede bem lisa e sem infiltrações. Os locais úmidos, como os banheiro, cozinha e áreas externas, devem ser evitados, pois o contato com a cola, a água pode sofrer alguma reação e amolecer e perder o seu efeito. No caso do papel de parede, é aplicada uma cola diluída, mas uma cola mais fraca, e tem até uma cola específica para o papel de parede, e é aplicada com um rolinho na parede e no verso do papel, e facilmente é locomovido, é instalado. Você não precisa de fixação, de colocar um preguinho ou colocar uma fita de sustentação. Você aplicou, ela já cola, e aos poucos você pode juntar com a outra peça, que
que é fácil movimentar. E se você não quer correr o risco de perder o seu material, chama um profissional. Ele vai saber instalar de maneira perfeita, até aquelas imperfeições, aquelas juntas de um tecido com o outro, ele vai saber o recurso, como utilizar, como fazer o corte, até porque a maioria dos instaladores aconselha um tecido mais grosso, que não passe a cola, que não manche para o outro lado. Então não se aventure. Procure um papel certo e um tecido certo para o local exato que você quer. Hoje já encontra-se no mercado um papel que pode ser colocado em banheiro, que resiste à umidade, mas a sua durabilidade vai ser menor, diferente do tecido, que nesses locais úmidos eles sofrem uma reação e descolam. Os adesivos vinílicos estão sendo reinventados e aparecendo de diversas formas na decoração. Vocês já devem ter visto frases coladas, aqueles adesivos de nuvens, painéis de retrato cobrindo uma parte da parede. Então, esses recursos você pode mandar fazer em uma gráfica de impressão em adesivo vinílico. Encontrei na internet alguns sites que reproduzem até algumas imagens de papéis de paredes e revestimentos que garantem a fácil aplicabilidade e o custo bem acessível. Às vezes você quer colocar um revestimento e tem que quebrar tudo. Neste caso você não precisa e o custo é bem inferior. Você só precisa de uma superfície adequada, lisa e aplicar o seu adesivo. Você é do tipo criativo? Adora escrever nas paredes? Nesse caso, te indico uma superfície que você possa escrever com giz ou caneta. Sendo assim, você pode escrever e apagar na hora que você quiser. Essa decoração combina com diversos ambientes: cozinha, sala, quarto, hall de entrada e escritório. As cores mais conhecidas e usadas são as pretas e verdes, porém também há cores mais chamativas. E também as neutras, como os próprios vidros, que são incolor e aceitam o uso de canetas. Essa decoração é recomendada para todos os tipos de idade, porém não é indicada para as pessoas alérgicas a giz. Sendo assim, você pode optar em aplicar uma lousa branca ou vidro. Nesses dois casos, usam-se caneta e a remoção dela garante uma superfície mais limpa, sem ter preocupação com aquelas indesejáveis manchas que o giz deixa. Você pode aplicar em toda a parede ou em parte dela. Se a sua intenção é colocar o local mais personalizado possível, uma ótima opção é o uso de várias técnicas em um mesmo ambiente. Vejam essas que eu selecionei para vocês. Algumas paredes com o reboco unificado, ao ser removido, permite uma nova personalidade, a origem do imóvel. Assim vem surgindo diversos locais e estabelecimentos, alguns até renomados, que fazem questão de deixar as marcas da história marcada na parede, deixando aparente as técnicas construtivas expostas. Também é possível encontrar obras novas tirando proveito da beleza e usando técnicas de construção civil em empreendimentos novos, dando um charme a mais ao ambiente. E se você tem uma iluminação adequada, valoriza ainda mais esse efeito. Esse efeito faz tanto sucesso que aparece atualmente de várias formas, texturas e materiais. A exemplo do tijolinho. Aproveite as dicas de hoje e crie, reinvente, personalize a parede dos seus sonhos.